Olá pessoal, eu vou fazer um experimento aqui rápido com o texto, fazendo com que ele faça um giro brilhante, ou seja, refletivo, aqui na área 3D. Para isso nós vamos usar a versão 3.2.1, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Adicionamos inicialmente aqui um objeto texto, vou olhar por cima, vou entrar no modo Edit Mode, vou usar a borrachinha para apagar e vou escrever texto brilhante. Esse vai ser o nosso texto. Aproveitar que eu estou aqui com as propriedades Object Data do texto. Na guia parágrafo eu vou usar a horizontal em Center e a vertical também em Center. Agora eu vou dar um pequeno movimento aqui no gizmo. Vamos aproximar e eu vou dar para esse texto um aspecto aqui de profundidade. Então eu abro aqui a guia Geometria e em Extrude, que é o alongar, eu vou aumentar um pouquinho, para criar esse efeito aí tridimensional. Vou então também usar aqui na guia Bevel a opção de chanfro com o Depth, um fator 0,2 para criar uns chanfros aqui na borda. Agora eu vou vir aqui, pessoal, na guia chamada Parágrafo Spacing. Em caractere Spacing eu vou separar um pouquinho essas letras uma da outra. Pronto, separado, agora nós vamos adicionar na área, voltando para Object Mode, um objeto do tipo curva, círculo, vou usar o S de escala. Vamos selecionar o texto e aplicar enquanto ele é texto, vocês vão ver que ele está com caractere aqui de texto. Vamos lá na guia de modificadores, adicionar primeiramente o Remesh, vamos clicar em Sharp, e aqui nós vamos desativar o Remove, e aqui em Octree Depth nós vamos colocar o valor em 10. Vamos então agora também adicionar um objeto Curve. Nós vamos posicionar o texto a partir dessa curva que nós adicionamos. Então eu seleciono ela por aqui, ou então clico no conta-gotas e clico na curva. Veja que o texto vem para a posição onde está o círculo, mas ele está meio estranho. Então nós vamos aproveitar ele selecionado e vamos clicar nessa guia aqui que é denominada Object Properties. Em Rotation, em X, eu vou usar o fator como 90, Enter, eu coloco o texto em pé, e em Z eu utilizo o fator como 180, Enter. Eu vou usar o botão direito aqui na área com ele selecionado e vou usar Convert to Mesh. Agora ele é uma malha. Para fazer a rotação que eu preciso, eu vou usar aqui no texto, selecionado, RZ180, e aqui no frame 1 eu vou usar uma chave tecla I, Location Rotation. Vou vir aqui no frame 250, vou usar a rotação novamente RZ-180 para ele fazer a movimentação no sentido horário. Enter, com cursor na área, tecla I, Location Rotation. Agora se eu der o play, vocês vão ver o texto nessa movimentação que está acontecendo aí na área 3D. Para ver melhor o texto, nós vamos olhar aqui a vista de modo frontal. E nós vamos olhar também por cima, mas aqui nós vamos colocar um objeto plano. Vamos esticá-lo pelo eixo X, SX. Eu vou movimentar o gizmo aqui usando como referência o eixo X. Então, RX90, eu vou usar um SZ para prolongar. E se olharmos agora de frente, inicialmente vocês não vão ver o texto. Se derem o player da animação, vocês vão ver que o texto vai aparecendo na medida em que a animação vai acontecendo. Agora, para os efeitos que nós precisamos, nós vamos colocar a nossa câmera de frente, usando para isso o recurso aqui, clicando em View, Align View, Align Active Camera to View. Repare que a lente da câmera toma posição de frente, como nós estamos olhando o texto. Para eu travar a câmera, eu vou usar a tecla N, venho aqui em View, no menu oculto, e clico Camera to View. Câmera travada, eu posso agora movimentar com a câmera fixa. Aproximo e veremos algo parecido com isso. O texto numa animação aparecendo na área. Agora nós vamos precisar utilizar aqui o modo renderizado. Então eu vou utilizar aqui o material prévio e por enquanto eu vou
ocultar o objeto que é o plano. Vindo aqui na Outliner, seleciono o texto e vou criar o material que vai dar o efeito refletivo que eu expliquei a vocês. Eu vou suspender esse painel aqui, que é o Timeline, e vou alterná-lo para o modo chamado Shader Editor. Vou aplicar um material inicial, clicando em New. Ele gera aqui um Node Principal, eu não vou querer esse, eu vou usar aqui o Delete para apagá-lo. Vou manter só a saída e vou adicionar agora um shader do tipo Add Shader. Vamos deixá-lo aqui. Vamos adicionar o outro shader do tipo Mix Shader. Vamos colocá-lo aqui à esquerda do Add Shader. Vamos adicionar um shader do tipo Translucent. Desculpe o inglês aí, tá, pessoal? Vamos conectar esse Translucent aqui, o shader com o Surface de saída, e vamos usar o Mix Shader aqui. Vamos usar aqui no Color do Translucent uma cor aqui chegada a um laranja claro. Vamos agora adicionar dois Node Shader do tipo Transparent. Primeiro nós vamos deixá-lo com a cor branca, ligá-lo na primeira entrada Shader do Mix Shader e vamos adicionar o segundo Shader Transparent. E vamos conectá-lo com a segunda Shader aqui. Vamos usar uma cor aqui mais escura para gerar o efeito que precisamos da refletividade junto à cena. Nós vamos agora adicionar um nó de entrada do tipo Layer Weight e vamos conectar o facing dele, ó, com o factor do Mix Shader. Se vocês aproximarem, vocês começam a perceber que existe aqui um aspecto brilhante. Porém, eu vou agora selecionar o plano. E como o plano não tem um material, eu vou selecioná-lo, clicar em New, ele já gera aqui um Principal BSDF, eu vou mantê-lo aqui com uma tonalidade chegada ao tom bem escuro, vou usar um pouquinho de Roughness para dar um certo brilho, e agora se eu der a animação encostando o cursor aqui, clicando na barra de espaço, vocês vão ver que o texto começa a aparecer aí, ó, na nossa área de trabalho como uma apresentação inicial. Eu fixo, aí vocês podem criar da melhor forma possível a animação que vocês quiserem. Bem, para dar o efeito, eu vou voltar essa janela aqui para o modo Timeline, porque aí facilita um pouco. Vou movimentar a agulha aqui para deixar numa posição certa. O que está faltando aqui para a gente, para o efeito sair legal, é simplesmente ativar no Render a opção Blue. Veja que o texto fica aqui com uma intensidade. Só que esse Bloom, a gente pode abrir o Bloom, diminuir um pouquinho essa intensidade do texto brilhando. Agora dando Player. E pode servir com um efeito de abertura em algo que vocês queiram aí junto ao projeto. Até um próximo vídeo.